continue de pé para continuar adorando o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. De toda a glória.
seja hoje, que seja agora, que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito nessa noite, amém? Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quem vem adorar o Senhor nessa noite, levanta a mão, dá uma salva de palmas para Ele, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Desde já eu quero agradecer a liderança, ao apóstolo, bispa, todo o corpo de obreiro por essa oportunidade. Que Deus possa realmente nessa noite derramar uma porção diferenciada naqueles que estão aqui, naqueles que estão ouvindo essa live nessa noite. Que seja hoje, que seja agora, que seja para sempre a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu quero dar a oportunidade para a minha esposa, Diaconisa Helena, que vai trazer a palavra introdutória. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. A gente ouve os irmãos aqui em cima dizendo: aqui em cima está forte, né? Só quando a gente está aqui é que a gente sente. Não é que o Espírito Santo não esteja aí, mas a gente sente muito a presença de Deus aqui. Glória a Deus, né? Vamos estar compartilhando a palavra introdutória em Romanos 13. Podeis assentar, tá? Romanos 13, versículos 1 e 2. Amém? Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Nós estamos no culto da unidade, onde está sendo trabalhado o tema de honra, né? O princípio de honra. E nessa palavra aqui nós somos ensinados através do apóstolo Paulo a nos submetermos às autoridades. Que isso vai nos trazer bênçãos, né? E quando não nos submetemos, nós trazemos para nós mesmos condenação. Mas aí eu fiquei pensando de que quando uma autoridade não estiver fazendo a coisa correta, o que é que eu vou fazer? Se eu convivo no meio onde não existem princípios, está sendo tudo o contrário, inclusive as leis terrenas. O que fazer? Aí nós vamos aqui para Atos 5. Atos 5, versículo 29. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo neste momento, quando nós nos depararmos em situações onde nós achamos que as autoridades não merecem ser honradas, não merecem a nossa submissão, o que é que nós temos que fazer? Nos submeter à autoridade superior, ao ensinamento que Deus nos deu através da sua palavra. Ou seja, nós vamos ter que agir através das armas espirituais, né? Através da submissão. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tenho o hábito de sempre compartilhar um testemunho da minha vida. Inclusive já compartilhei no círculo de oração. Eu trabalhava em um setor onde os meus líderes, eles eram ímpios. Eu estava no setor há muito tempo, naquele trabalho, e quando eles chegaram com uma visão totalmente diferente, com a rotina do trabalho totalmente diferente. Eu fiquei com muita dificuldade de assimilar aquilo, porque eles estavam aprendendo o serviço, exigindo muito de mim, e eu não tinha nem retorno financeiro. Meu salário tinha sido reduzido pela metade. E eu eu já era cristã, mas estava naqueles anos, nos primeiros anos, onde o deserto, onde Deus está nos tratando. E eu não me submetia, eu reclamava, eu caluniava e falava para um, para outro, mas o fulano não sabe fazer nada, tudo que ele leva para o superior, quem faz sou eu, e aquela coisa indignada, irada. Primeiramente que a palavra do Senhor diz que a nossa ira
não produz a justiça de Deus. E quando nós estamos irados, blasfemando, falando, Deus não age. Deus não age. Mas Deus foi além comigo. Ele me deu um sonho, onde nesse sonho saía da minha boca muitas e muitas cobras. Muitas e muitas cobras. E eu, nova na fé, não conseguia entender, mas aí fui compartilhar com uma pastora. Ela disse: minha irmã, Deus está dizendo que você tem falado coisas que têm desagradado a Ele. E tem desagradado a Ele. E eu entendi que era aquilo que eu estava falando, dos meus superiores, das autoridades, que aquele cargo ali foi dado a eles. Eles estavam acima de mim na hierarquia. Então, qual era o meu dever? Respeitar e me submeter. Eu, como cristã, não tinha que estar falando mal deles e nem caluniando. Eu tinha que estar orando, e se Deus colocasse no meu coração um momento a sós, eu e a pessoa, para colocar o que estava me incomodando e não a prática que eu estava tendo. Então, não adianta a gente dizer que não vai se submeter a A, B ou a C porque não concorda com a sua prática. Porque mesmo nós não concordando com a prática do nosso próximo, do ser humano, a gente tem que, é obrigada a concordar com o que a palavra nos ensina, né? Amar os que nos perseguem. Se alguém der um tapa em nosso rosto, virar o rosto, né? Se pedir para andar 1 milha, andar 2, exercer o amor, porque Ele é o nosso advogado. Nosso dever é nos submeter. E se Deus direcionar, ir lá falar com a pessoa, mas não estar falando com um ou com outro, porque o nosso advogado é Jesus, não é o nosso próximo. Isso vai gerar contenda, divisão, e aquele irmão, aquela pessoa que até estava satisfeito com o que estava vivendo, com a sua posição, ela vai se influenciar, porque você não levou palavra de bênção, você levou palavra de morte. Qual é o benefício que nós temos quando nós estamos indignados, estamos entristecidos com alguém, de contar para o irmão, né? Aí eu tenho a impressão que o irmão faz isso, faz aquilo. Nós não temos benefício nenhum, nós atraímos a condenação. E Deus é como se Ele encolhesse a mão, né? Porque enquanto nós estamos assim, Ele não age. Aí depois que eu entendi isso e comecei a orar por essas pessoas, tudo ao meu redor mudou. Tudo. Mas foi preciso eu mudar. Eu entender que eu precisava me submeter. Mesmo eu achando, na minha humanidade, na minha soberba, achando que eu sabia mais do que eles. Mas eles eram os líderes. Meu papel era obedecer e contribuir, porque eu estava ali como ajudadora e não querendo ser superior a eles. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração. E para terminar, só o Romanos 7, Romanos 13, versículo 7, para fechar. Romanos 13, versículo 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem intercessão, intercessão, a quem submissão, submissão. Que Deus nos abençoe nesta noite. Queremos dar a oportunidade para a jovem Julie. Ela vai contar um testemunho aqui da sua vida. Amém. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui, tendo mais uma oportunidade. Há um tempo atrás, o apóstolo ele reuniu alguns jovens no gabinete que cursam, né, faculdade, e ele propôs para a gente que a gente trouxesse um pouco daquilo que a gente sabe e o que a gente está aprendendo na nossa faculdade, né? Claro que é uma pincelada, né, irmãos, daquilo que a gente está aprendendo, porque a gente é estudante, a gente ainda não concluiu, né, o nosso curso. O nome desse projeto é DCF, Desenvolvendo, Construindo e Formando.
Para quem não sabe, eu curso farmácia. E o que é um farmacêutico? O farmacêutico é um profissional da saúde, perito no uso de medicamentos e fármacos, suas consequências no organismo humano e no organismo animal. E a gente também trabalha com a elaboração de medicamentos e de produtos de beleza. E o que eu trouxe aqui de informação para os irmãos, que eu estava pesquisando, né, é a diferença entre alguns medicamentos, que é o medicamento de referência, genérico e similar, que boa parte da população não sabe a diferença deles. Vamos lá, o medicamento de referência são aqueles que possuem eficácia e segurança cientificamente comprovadas. Geralmente são produtos inovadores. Então, uma determinada indústria, ela resolve produzir um fármaco, uma determinada droga, e começa a estudar, né, para desenvolver aquela medicação. A medicação de referência, como eu já falei, é sempre um produto inovador. Então, eles pegam esse produto de referência, essa medicação, e começam a trabalhar, a estudar e a fazer alguns testes e tudo mais. Leva em volta aí de uns 10 a 20 anos para uma medicação ficar pronta. Então, quando vocês vão na farmácia, geralmente, que vocês pedem no balcão uma medicação, geralmente de marca, elas têm um valor um pouco mais elevado exatamente por esses testes que são feitos, que levam esse tempo todo. Por isso que o valor é um pouco maior. Esse medicamento de referência, ela é registrada pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa dando autorização para essa indústria fabricar essa medicação, aí sim ela pode ir para o mercado. Aí, essa determinada empresa que começou a fabricar essa medicação, ela tem a patente de 20 anos dessa medicação. Quando essa patente cai, após 20 anos, é que a medicação pode ser fabricada por outras empresas. E aí vem o medicamento genérico, que apresenta o mesmo princípio ativo do que o medicamento de referência, é a mesma medicação. A diferença é que é mais barato. Por quê? Porque entra aí que o medicamento genérico, ele não vai precisar passar pelos mesmos testes que o medicamento de referência passou. Então, não encarece tanto assim a medicação, entendeu? O medicamento genérico você identifica lá por aquele selozinho amarelo, né? E o Gzinho, que geralmente vem escuro assim, né? Na caixinha. O medicamento genérico, ele passa por 2 testes antes dele ser vendido, né, e fabricado, que é o de bioequivalência e biodisponibilidade. Eu não vou explicar aqui para os amados irmãos, se vocês quiserem pesquisar depois, vou explicar com mais calma, né, depois do culto, ou vocês quiserem pesquisar, é só dar uma olhadinha lá, dar um Google, que a gente acha tudo, só para não tomar tempo, porque eu só tenho 10 minutos. E o que também não encarece essa medicação é que vocês não veem, né, na TV marketing, né, propaganda de medicamento genérico. Isso também não encarece a medicação, né? E depois do medicamento genérico, a gente vem para os medicamentos similares, que é também o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, só que o que difere é o prazo de validade, embalagem, rotulagem, tamanho e forma do produto. E o nome do medicamento similar, ele geralmente é um nome fantasma, né? É uma marca ou nome comercial. Não vem princípio ativo ali. Vamos lá, deixa eu ver. Algumas pessoas tinham, né, até um tempo atrás, um pouco de medo
da medicação, né, similar. Por quê? Até 2013 não era obrigatório esses testes de bioequivalência e biodisponibilidade, mas a Anvisa já obrigou, né, com que as empresas façam esse teste, né, para atestar a eficácia da medicação e que é seguro, né, a gente ingerir, tomar e vai fazer o mesmo efeito do que o medicamento de referência. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é na hora de você ir na farmácia, como que você vai poder usar essa informação que eu passei a vocês? O médico, ele prescreve a receita, né? Aí ele prescreve lá com medicamentos de referência. Só que a gente sabe que tem algumas medicações que têm um preço muito elevado, como eu já falei para os amados irmãos. Aí esse medicamento de referência, ele pode ser trocado pelo medicamento genérico, se o seu médico autorizar, ele vai fazer o mesmo efeito, entendeu? Mas aí vai de acordo com o que o médico prescreveu, que ele é o responsável, né, por prescrever e por, né, passar a medicação. E o medicamento de referência também pode ser trocado pelo medicamento similar. Mas no caso do similar, o que acontece?